base lá no Salmo 51. Com base no Salmo 51, cria em mim um coração puro, meu Senhor. Cria em mim um coração puro e renova-me, ó Senhor. Coração puro e renova-me, ó Senhor. Cria em mim um coração puro e renova-me, ó Senhor. Tua presença, nem retires teu Espírito de mim. Restitui a alegria da tua salvação e te louvarei de coração. E eles se converterão. Então ensinarei aos transgressores e eles se converterão. Livra-me da minha grande culpa, Senhor, ó Deus da minha salvação. Minha língua exaltará a tua justiça e os teus louvores mostrarei. Não me expulses da tua presença, nem retires teu Espírito de mim. Restitui a alegria da tua salvação e te louvarei de coração. Oh, que maravilha, Senhor! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente falou sobre esse salmo um dia aqui para os irmãos, e lembrando que esse nada me faltará, que a gente sempre associa a coisas materiais, não é disso que o homem está falando. O Senhor é o meu pastor e eu estou totalmente completo nele. Nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará sossego, não me faltará tranquilidade para dormir num deserto, perseguido por um exército, e dizer: durmo, me deito, durmo e me levanto, porque o Senhor é comigo. No outro salmo ele diz: deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me sustentas. É esse sentido, nada me faltará em qualquer sentido. Então, vamos cantar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor
das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso pastor. Graças te damos, Senhor, porque somos ovelhas que o Senhor mesmo escolheu, arrebanhou e agora conduz pelo poder do teu Santo Espírito que o Senhor mandou para conduzir a sua igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa os irmãos que estão aqui, que chegaram, os outros que não puderam vir ou não quiseram vir. O Senhor trate dessas coisas, das duas coisas, quem não pôde vir, quem não quis vir, o Senhor trate disso com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua justiça. Nós sabemos que nenhum dos atributos do Senhor será sonegado. Então, louvado seja o teu nome, meu Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. Por isso nós estamos aqui para louvar o teu nome, porque o Senhor é exatamente o Senhor, digno de todo louvor, Senhor da glória. É por ele que nós oramos o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus filhos. Nós vamos agora para a pregação da palavra do Senhor. Hoje o nosso presbítero emérito, o nosso velhinho, Daniel. Ontem nós tivemos uma reunião do presbitério, uma reunião extraordinária, e eu descobri, Daniel, que eu sou o mais velho do presbitério. Pois é, porque Daniel saiu, não está mais lá, aí eu fiquei sendo o vovozinho do presbitério. Mandaram o pastor Anísio, o presidente lá, vamos pregar com o mais velho, pastor Anísio. Aí eu digo, pergunta direitinho aí, pastor Anísio, quantos anos? 66, digo, o mais velho sou eu. 71. Por quê? Porque o velhinho saiu de lá, agora está aposentado, presbítero emérito, então agora o velhinho sou eu lá do presbitério. Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o presbítero emérito Daniel Ferreira. Louvado seja Deus. Depois teremos a celebração da Santa Ceia. Era eu que ia celebrar, mas o pastor Antonino está aqui, então fica com ele. A quem honra, honra. O pastor Antonino vai celebrar a Santa Ceia. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias na epístola de Pedro, 1 Pedro, epístola de 1 a Pedro. Vamos ler no capítulo 1, Pedro, capítulo 1, de versos de 1 a 5. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo,
aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus amado, te agradecemos pela leitura da tua palavra e aplica-a aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queiram assentar-se, irmãos? Todo o tema central da epístola de Pedro, todo o tema é o encorajamento no sofrimento. Encorajamento no sofrimento. E essa carta de Pedro, diferente de muitas cartas de Paulo, ela é uma carta mais, a gente chama carta católica, uma carta universal. Ela não é muito específica, ela não é específica para as igrejas. O apóstolo Paulo escreveu para várias igrejas, vendo a necessidade da igreja, sabendo do que estava acontecendo na igreja, então ele se dirige à igreja no sentido de orientar, de explicar a palavra de Deus. Mas nessa carta aqui, Pedro, ele tem uma missão muito importante. Ele escreve para vários cristãos que estão espalhados em diversas regiões. Observe você que ele faz Pedro apóstolo de Jesus Cristo. Isso normalmente é uma apresentação daquelas pessoas que escrevem as cartas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, etc, etc. Judas ou Tiago, todos eles têm aquela forma inicial de fazer a sua identificação. Pedro não é diferente. Ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E essa questão do apostolado é uma questão muito viva, muito presente, principalmente hoje, onde nós temos vários apóstolos pregando a palavra que não é de Deus. Porque para ser apóstolo, teria que ter a convivência, a presença de Jesus Cristo. Ele está presente em Jesus Cristo. Então, como Nicodemos bem afirma, essa era já se acabou. Essa era já passou. Então, quando vocês virem alguém se julgando apóstolo, com certeza é apóstolo pela designação de um concílio de alguém, mas não de Jesus Cristo. Por isso que Pedro diz, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos. Algumas pessoas, às vezes, questionam a eleição de um apóstolo lá no livro de Atos, que evidentemente tem a sua fundamentação quando Pedro chama para fazer, que não é eleição, ali não é eleição. A eleição é dos diáconos eleitos, mas no caso de Matias não é eleição. Porque eles oram, lançam sortes e o Espírito Santo é que ergue Matias como apóstolo. Porque não poderia ser diferente. Por quê? Porque os apóstolos não poderiam, a igreja não poderia eleger apóstolo. Isso é uma designação específica do Senhor Jesus. Portanto, Pedro está aqui escrevendo para esses irmãos. E um grupo de cristãos espalhados em diversas regiões. Regiões que nós estamos vendo aqui dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia, em alguns locais até onde o apóstolo Paulo nem foi. Porque em Bitínia, quando ele esteve presente, o Espírito Santo o proibiu de seguir.
e disse: olha, passa a Macedônia. Não vai por aí. O Espírito Santo determinou. E Paulo, como era ligadíssimo na pessoa de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, de imediato a obedecia. Portanto, o seu propósito, o propósito dessa carta, os irmãos que estão com a Bíblia aberta, abra, por exemplo, no mesmo livro, no capítulo 5, no verso 12, a segunda parte. Ainda em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 12, segunda parte. Exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmados. Há uma referência aqui, e nós vamos tratar depois, por meio de Silvano, mas isso nós veremos posteriormente. Portanto, o propósito de Pedro, é solidificar, é encorajar aqueles irmãos que são da dispersão. Que dispersão? Da diáspora. A partir da perseguição de Estevão. E como nós fomos criados por um ser inteligentíssimo, aquela perseguição foi da vontade de Deus, sem dúvida nenhuma. Porque ele, lá em Atos, capítulo 2, né, ele vai dizer que você terá que propagar o evangelho em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e aos confins da terra. E isso ocorre a partir da perseguição. Porque no dia de Pentecostes, havia reunido ali muitos gentios e muitos judeus que se agregaram, que aceitaram a palavra pela ministração do Espírito Santo em Pedro. E a perseguição, quando veio, eles se espalharam. Veja que, por exemplo, em Samaria, o evangelho foi amplamente divulgado, quando não deveria ser, porque aqueles samaritanos, nós conhecemos a história. Mas a perseguição levou a que essas pessoas saíssem para a Ásia, para a Bitínia, etc. Com relação a alguns pontos importantes desse texto, para a gente então analisar a regeneração para uma vida de esperança, que é o que nós pretendemos discorrer nesta noite, algumas coisas importantes que às vezes é contestado por estudiosos. Mas no caso de Pedro, os pais da igreja, os antigos, sempre confirmaram que Pedro realmente é o autor dessa carta. Só agora, no século passado, é que alguns iluminados chegaram a dizer que a linguagem que Pedro está a pregar não é a linguagem não evidencia a presença de um galileu que era um pescador. Então ele está dizendo, essa carta não foi escrita por Pedro, porque Pedro era um pescador rude. E esse grego, onde foi escrito essa carta, é uma carta do grego que não é da Koiné, porque o grego da Koiné é um grego conhecido, comum. Esse é um grego mais elevado, uma linguagem mais impecável. Então eles fazem essa contestação de Pedro, mas não nada disso, porque as próprias evidências internas do livro e as evidências externas mostram que efetivamente foi Pedro. Os destinatários nós já falamos, porque Pedro diz assim, aos eleitos, que são forasteiros, e são forasteiros em 5 partes do Império Romano. E aqui estão as partes que esses eleitos são forasteiros. É interessante porque nós também somos forasteiros.
Porque a nossa pátria não é essa. Nós somos forasteiros. Presta atenção. Bem do livro de Gênesis ao Apocalipse, está mostrando que a gente não tem nada a ver com a terra. Nós não somos dono daqui. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai para a exclusiva glória de Deus. Isso se evidencia no Kairos, no tempo de Deus, não é nessa cronologia nossa. Mas, irmãos, esses forasteiros e essa carta que é escrita para ele também tem uma significação. Onde essa carta foi escrita? Ainda em 1 Pedro, no capítulo 5, versos 13, a gente tem uma noção de onde foi escrita essa carta. Diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Havia naquela época 3 regiões chamadas de Babilônia. Uma Babilônia que ficava no Egito, uma Babilônia que a gente já conhece, era ali perto do Tigre e Eufrates, e havia uma Babilônia que certamente os estudiosos dizem que foi lá que Pedro escreveu, que era de Roma, porque era conhecida como a grande meretriz. É interessante que quando Lutero, eu me lembro agora, quando Lutero teve aqueles acessos de dificuldades espirituais, ele foi a Roma. Ele julgava que lá em Roma ele ia encontrar gente da maior santidade possível. Quando ele chegou lá, encontrou uma verdadeira, como a gente chama, não era, ele dizia que era um prostíbulo em céu aberto. Ele decepcionou-se por aí, mas veja, tudo da vontade de Deus, porque terminou ele dizendo: o justo vai viver pela fé, não é olhando esse clero. Então, ela foi escrita, apesar de que Calvino acha que essa escrita tenha sido ali na região da Babilônia, perto do Eufrates, por ali. Mas os outros, e eu acho que esses outros têm mais sentido, é que ele tenha sido ali em Roma. Há algumas coisas nessa carta que às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? O verso 12, por exemplo, do capítulo 5, que nós já lemos, o verso 12, ele diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando. Havia naquela época também alguns amanuenses, que eram pessoas que que era melhor letrada, tinha mais conhecimento, tinha mais leitura e muitas vezes escrevia. O próprio apóstolo Paulo, se você ver depois, lá no capítulo 16, no versículo 22, você vai ver que Técio é que escreveu a carta de Roma, mas não foi Técio que escreveu, quem escreveu foi Paulo. Paulo é que escreveu a carta aos Romanos. Então havia sempre essa possibilidade de uma pessoa ajudar na formação e na formatação dos livros. Bom, então Pedro se faz na sua titulação aos eleitos que são forasteiros. Mas, irmãos, há uma coisa impressionante aqui. Quando ele diz que são forasteiros, antes disso ele disse que eles são eleitos. Portanto, Pedro estava falando para aqueles forasteiros, e se vocês permitem e queiram entender, é para nós também. É para nós, porque o evangelho não chegou até nós. E as circunstâncias que nós vivemos hoje não são semelhantes? São semelhantes.
Há revistas, Ultimato, por exemplo, que mostram comunidades inteiras sendo dizimadas. Na Coreia, se pegar alguém lendo a Bíblia, eles matam. Há perseguições. Aqui, a gente vive numa boa. Não há perseguição. Não há perseguição. Não há perseguição porque a igreja, a nossa igreja, a igreja evangélica, tem trazido uma mensagem deturpada daquilo que precisa ser pregado. Porque a corrupção está tomando conta. E a igreja não se manifesta. E alguns que se manifestam são tão corruptos quanto. E é preciso a gente entender que quando Calvino foi para Genebra, por isso que Calvino é discutido ainda hoje na Europa. Ele disse: o Estado e a igreja são coisas distintas. Mas o Estado, que é a autoridade do Estado, que é colocada por Deus, precisa da orientação da igreja. Aí ele diz: a igreja é a consciência do Estado. E não está sendo. Bom, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Esses eleitos vêm de um decreto divino de Deus. Fica muito claro que essa eleição é uma escolha e é uma obra exclusiva de Deus. Veja, no versículo 2 do primeiro capítulo, diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Essa presciência, meus irmãos, não é ele que sabe assim que você é uma pessoa boazinha e que não vai pecar, que não vai ter nenhuma atitude errada, e Deus aí vendo previamente disse: esse aí é um eleito meu. Não tem nada a ver com isso. Se assim fosse, Deus, que disse que Jó era justo, íntegro, bom e que se afastava do mal, Deus no final não ia fazer aquelas reprimendas a Jó. A ponto de que Eliú chegou e disse: olha, todo mundo está falando aí que você é uma má pessoa, que você não soube dirigir sua vida. E Jó disse assim: mas se eu me reunir no tribunal com Deus, ele vai ver. Ele vai ver que eu sou bom. Eu vou defender a minha causa. E no final Deus diz: mas onde é que você estava quando eu criei o universo? E faz uma série de perguntas a Jó. Jó, a eleição é minha. A minha presciência, o meu conhecimento. Cada irmão aqui que se julga, que sabe que está salvo em Cristo, não está salvo porque você decidiu sua vida em favor de Jesus Cristo. É o inverso. É Jesus Cristo que decidiu sua vida ser o seu guia, o seu protetor, salvador, intercessor. Portanto, esse é o aspecto da eleição. O Senhor nos escolheu antes dos tempos eternos em Cristo. Nossa salvação repousa na incompreensível bondade de Deus para conosco em Jesus Cristo. É incompreensível. Se você analisar o seu íntimo, você vai ver que é incompreensível você ser salvo em Cristo Jesus. É uma incompreensão. Veja o Salmo 51, 5. Salmo 51, versos 5. Deixa eu ver, achar aqui. 51, verso 5. Eu
Alguém já abriu? Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Eu me lembro bem que um pastor uma vez foi batizar seu filho e ele olhou assim e disse, mas pequenininho, tão novinho, mas tão pecador, tão carregado de pecado. E é verdade. É o salmista que está dizendo. Nasceu na iniquidade. É gerado, é fruto do pecado. Foi formado em pecado e a sua mãe lhe concebeu assim. Agora, realmente, não é inexplicável, mas é até certo ponto incompreensível. Veja Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. É incompreensível. Nós nascemos em pecado, mas Deus, antes da fundação do mundo, já nos escolheu. Já nos escolheu antes. E a compreensão que nós temos é que é a plena misericórdia dele. Portanto, irmãos, a eleição não é uma reação à queda. Deus não nos elegeu porque nós caímos. Ele nos predestinou antes para a sua própria glória. Esse é o fundamento da nossa doutrina. Deus escolheu o seu povo em Cristo antes mesmo de o mundo ser criado. Romanos 8, 29. Por isso é muito fundamental, meus irmãos, que você tenha plena convicção de que Deus existe. E é o Criador de todas as coisas. Para você entender a mensagem de Pedro, você precisa entender e crer que Deus realmente é o Criador de todas as coisas. Você crê? Então vamos ver Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Como é que diz lá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Eu não sei hebraico, mas todo mundo lá em casa sabe desse versículo. É o único versículo que eu sei da Bíblia em hebraico. Eu confesso a minha... Mas o que é que ele está dizendo? Bereshit, no princípio. Você tem que crer que tudo que nós estamos falando, que a Bíblia revela, tem um princípio. Esse princípio nada mais é do que o tempo. No princípio, criou. É tempo. E se você observar, quando ele diz no princípio criou, o tempo é passado. O tempo é passado. Por quê? Porque o tempo, você pode entender o tempo de 3 aspectos que são inerentes ao tempo. Passado, presente, futuro. Interessante. 3 em 1. Deus é trino. Pai, Filho, Espírito Santo. No princípio criou Deus a terra, né? Tem aí. No princípio criou Deus a terra. Eu não abri aqui. Hein? No princípio criou Deus a terra. Criou o céu. Criou os céus e a terra. Não poderia criar a terra e depois o céu. Porque quando Deus no princípio cria os céus, Ele cria o espaço. Ele cria o espaço. E o espaço? Altura, largura, profundidade. 3 em 1. A mão do Eterno se faz presente. E aí ele cria a terra.
Porque a terra é matéria. Não poderia criar a matéria sem ter espaço. Tem que ter espaço para comportar a matéria. E a matéria... Vou até beber uma aguinha. A matéria é sólida, é líquida e é gasosa. 3 em 1. Mas as irmãs que cantam, o pastor que toca, o irmãozinho que toca música. Toca música. Toca no tempo. Porque tem que ter um compasso. É o tempo. A música tem que ter tempo. A música tem que ter melodia. Senão, você não entende. E a música tem que ter harmonia. 3 em 1. Então, creia que quem formou o universo foi Deus. E Ele está dizendo que nós fomos eleitos segundo a presciência dEle. Seguindo o conhecimento dEle. Se você quiser citar mais algumas coisas, você vai estudar com o físico Adalto Lourenço, que faleceu ano passado. E ele trata muito bem aquele princípio ali do livro de Gênesis, não é? Ele vai trabalhar, como ele é físico, ele vai dizer assim, ó, o átomo é composto de prótons, elétrons e nêutrons, 3 em 1, a trindade das trindades. Portanto, meus irmãos, a eleição nossa é um ato da exclusividade de Deus em nossa vida. E ele diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, mas ele completa em santificação do Espírito. Santificação do Espírito para a obediência. A eleição divina, na verdade, não é para a gente se julgar que está salvo. A eleição divina é para a gente seguir as orientações dos pastores que buscam na igreja a santificação. A eleição tem essa característica, tem que buscar a santificação. E a eleição eterna não dispensa de forma alguma o sacrifício de Cristo na cruz. Porque veja, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Portanto, a eleição não dispensa o derramamento do sangue de Cristo. Eleição é a graça que Deus nos concede. Algumas vezes a gente encontra irmãos que dizem assim, graça e paz. É bom. Mas quando você diz graça e paz, entenda que você está debaixo da graça. E a graça, ela é geradora de paz. Paz com quem? Com Cristo. Você pode estar em dificuldade com o irmão. Mas se você estiver em paz com Cristo, você resolve a sua situação com o irmão. O inverso não pode acontecer porque não resolve. Meus irmãos, a graça é a base da salvação e a paz, o seu resultado. A graça é a raiz e a paz o seu fruto, como todos sabemos. A graça é o favor imerecido de Deus aos pecadores, indignos, e a paz é o estado de reconciliação com Deus. Essa questão de paz, não é que a gente tenha paz só com os irmãos aqui, não. A paz, na realidade, ela deve se evidenciar na reconciliação que você tem com Deus. Recebeu a graça, está em santificação, se reconcilie com Deus. Mas, irmãos, no verso 3, eu já estou terminando. No verso 3, começa uma doxologia. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é entendido como uma doxologia. O que é a doxologia?
é uma declaração de louvor a Deus que é digno de toda adoração. Quando você faz um louvor a Deus, você está fazendo uma doxologia. É uma declaração de amor, de respeito, de glorificação. E aqui Pedro mostra a fonte da salvação, o louvor a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito por nós. E segundo a sua muita misericórdia, por isso que a salvação, a graça é misericórdia, não tem outro caminho, não tem outro entendimento que não seja a misericórdia de Deus. E essa misericórdia nos regenera. E essa regeneração é uma nova vida. Às vezes a gente fere o braço. E às vezes nem bota remédio, nem nada, não bota um mertiolatezinho, nem nada. E ela começa a se regenerar. É a regeneração. É o seu coração que é regenerado, é o nosso coração que em Cristo, ele é regenerado, modificado, santificado. Por isso que ele está dizendo aqui, nos regenera para uma viva esperança. Irmãos, e esperança? Reflita comigo, esperança. Tem duas características principais da esperança. Primeiro, ela é viva, ela está sempre na mente da gente. Eu tenho amanhã, eu vou fazer, amanhã eu preparei minha agenda. Né, Paulo? Amanhã eu vou viajar. Você tem essa esperança de que vai viajar amanhã. Ela está viva na sua mente. Mas a nossa esperança em Cristo, você faz isso, mas não tem muito, no final não espera que dê certo. Mas quando você tem a esperança, que Pedro está dizendo aqui, uma viva esperança, quando ele está dizendo uma viva esperança, essa viva esperança, ela se baseia e ela está segura, fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, uma viva esperança mediante a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Pedro continua, e no versículo 4 ele apresenta uma coisa importantíssima. Ele fala da eleição, da esperança, a aspersão do sangue de Cristo, não é? A sua misericórdia, a regeneração. E agora no versículo 4 ele diz, tudo isso, para uma herança. Então nós temos uma herança. Lembra que quando a gente vai para a cerimônia de sepultamento, o celebrante sempre fala, está com Cristo. É herança. E essa herança que Deus nos concede é planejada na eternidade, ela é realizada no tempo e aponta para uma recompensa futura. E ele diz aqui, para uma herança incorruptível. Uma herança incorruptível. E essa herança incorruptível, ela está baseada em algo que não perece, não apodrece e nem se deteriora. É muita esperança. É uma herança que não se corrompe. A herança é a vida eterna, é glória. Depois ele diz que essa herança é imaculada, sem mácula. É feito uma criancinha quando a gente olha assim, imaculada de Jesus. Tem mácula, tem pecado, mas a inocência dela, ela não tem mágoa. Significa algo absolutamente limpo,
sem sujeira, sem contaminação que possa levar a uma posterior deteriorização. Sem mácula. Imarcessível. E o termo que o Pedro usa aqui no grego é amarantos, que significa inalterável, mais aplicada a coisas da natureza. Uma flor que não murcha, não se deteriora, o seu valor, a sua graça, a sua beleza continua. Por isso que é uma herança imarcessível que Deus nos reserva nos céus para vós que somos nós. É isso que Pedro está dizendo. Por fim, meu irmão, ele no versículo 5, ele diz que sois guardados pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, mediante a fé. Então nós temos agora a segurança da salvação como garantia de que os que foram salvos permanecerão salvos. Como é que você tem a certeza? Pedro, instruindo a esses irmãos, ele manda que a gente tenha consciência de que nós temos a consciência e preguemos essa consciência que é a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. Então ele diz, pelo poder de Deus, mediante a fé, o instrumento. Pela graça sois salvos, por intermédio, mediante a fé. Então, pelo poder do próprio Deus, significa que a nossa vida está guarnecidas. Abre em Romanos 8, versos 35. Romanos 8, versos 35. Abriram? Diz assim. Eu lerei o verso anterior, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e qual será o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É interessante, irmãos, que Pedro não faz nenhuma referência às cartas de Paulo. Nem Paulo faz nenhuma referência às cartas de Pedro. E há uma dúvida que paira se Pedro foi contemporâneo de Paulo em Roma. E a tradição diz que Pedro morreu em Roma, foi crucificado em Roma. Paulo a gente sabe, de certo. Mas não há nenhuma... E é uma interligação. Por quê? Porque o evangelho que eles pregam, como apóstolos, recebeu do próprio Cristo. Não há divergência na doutrina, nem há divergência na pregação da palavra, nem de Paulo, nem de Pedro. E ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia? Vocês estão vivendo angústia, vivendo tribulação, perseguido pelo Império Romano. Fome, nudez, perigo, espada. E o versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nos amou quando? Antes da fundação do mundo. Eleição, a predestinação, que muitas vezes as pessoas não querem entender o fenômeno da predestinação, como Deus nos predestinou antes e não depois que nós pecamos através dos nossos primeiros pais. Estamos apropriados pela fé. Portanto, irmãos, no passado nós fomos salvos. No passado nós fomos salvos de quê? Da condenação do pecado.
E quando você ouvir falar que nós fomos salvos no passado, é porque nós fomos justificados. No passado fomos salvos pela justificação. No presente nós estamos sendo salvos. Sendo salvos de quê? Do poder do pecado pela santificação. E no futuro seremos salvos. De quê? Do poder do pecado. Porque haverá a glorificação, não haverá mais pecado. Portanto, irmãos, quero concluir que Pedro expõe não só a alegria da salvação, mas as razões pelas quais devemos bendizer ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Deixo para os irmãos algumas observações. Qual a mensagem desse texto lhe fala ao coração? Qual a mensagem que Pedro está trazendo para os nossos corações? Em que você reflete, ou vai refletir, ou vai pensar? Você crê que o Altíssimo realizou sua obra de justificação em você? Porque no passado fomos salvos, fomos justificados. Você tem certeza de que o Altíssimo justificou você? Como é que nós vamos responder ao Altíssimo, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que a tudo criou, que a tudo vê, que é atemporal, que não se limita no cronos do nosso dia? A gente morre. O pastor muitas vezes aqui fala que tem gente que tem medo de morrer, e é mesmo, tem muita gente que tem um medo de morrer. Geralmente quem tem medo de morrer é porque não está certo, seguro de que houve a justificação em Cristo Jesus. Se você não se justifica, se Cristo não justificou em você a certeza da sua salvação, quando você morrer você vai ter uma dificuldadezinha, não é? Vai apelar para não morrer. E o apóstolo Paulo disse sempre assim: olha, se eu viver, eu quero viver para Cristo, porque morrer é muito melhor. É o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, irmãos, reflita, ore. Santificação não existe sem a meditação na palavra. Mas só a meditação na palavra, sem o contato diário com Deus, não justifica também nenhuma santificação. Oração liga você a Deus. Você conhece a palavra e ora. E se liga. Os puritanos faziam isso. Um puritano verdadeiro naquela época, do século XVII, para fazer uma mensagem de meia hora, uma hora, ele passava a semana inteira orando, buscando a santificação. Eu vi uma mensagem do reverendo, um testemunho do reverendo Hernandes Dias Lopes, que o primeiro-ministro foi o presidente da Coreia do Sul. Eu não sei se os irmãos já ouviram isso. Ligou para o reverendo Paul Yun-Chu, que é um pregador do evangelho. A igreja dele deve ter, assim, a igreja, aproximadamente hoje, 60 mil pessoas. E a secretária atendeu. Eu quero falar com o pastor, presidente. Eu quero falar com o pastor. E ela disse: não pode. Ele não pode atender o senhor agora. Não, mas ele não vai atender o senhor. E não atendeu. Mais tarde o presidente ligou e procurando saber, porque ela simplesmente disse: olha, ele está falando com uma pessoa que é mais importante do que o senhor. Ele está orando.
E às vezes a gente está orando, toca o telefone, a gente para de orar e vai atender o telefone. Não estou criticando os irmãos, não. Estou criticando a mim mesmo o que acontece. Entende? Então é foco naquele que providenciou para nós tão grande salvação. Deus nos abençoe.